sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Criador continue sempre reinando aí em nossos corações. Que bom estar com todos vocês aqui. Vamos aqui bater papo sobre Bíblia. Hoje eu quero falar de um tema muito interessante, um tema legal. Prometo ser breve, objetivo e bem sucinto naquilo que eu vou estar trazendo aqui para os nossos corações. Beleza, meus irmãos? E você aí que é do nosso canal aí no YouTube, se você não é inscrito no meu canal aí no YouTube, PR Carlinhos Oliveira, se inscreva lá no meu canal, PR Carlinhos Oliveira, deixa aquele like maroto, abençoado, ative o sininho e também não se esqueça de fazer o quê? Compartilhar esse vídeo, que você compartilhando também é uma maneira de você poder estar evangelizando e levando um pouco de conhecimento para aquelas pessoas que gostam de Bíblia, que querem entender um pouco mais da história bíblica. Enfim, meus irmãos, e aqui eu quero começar nesse nosso bate-papo aqui falando esta pergunta: quanto vale a sua alma? Será que a minha alma, a sua alma, ela tem um preço? Vamos entender um pouco mais sobre essa temática e eu quero já convidar todos vocês que estão se achegando aqui comigo para a gente aí fazer uma digressão dentro desse tema a qual eu vou estar trazendo para nós. Beleza, meus irmãos? E o texto aqui que eu vou estar trabalhando, prometo ser bem objetivo e bem rápido, tá bom? Nesse bate-papo nosso aqui, é no livro de Amós, lá do profeta Amós, capítulo 2, verso número 6. Amós, capítulo de número 2, verso número 6. Ele diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Olha as condições que estava sendo vivenciada dentro do contexto histórico, político, militar e religioso aonde o profeta Amós estava inserido. Irmãos, olha que interessante. Quando nós falamos sobre alma, existem aí várias teorias, né, com diversas ramificações religiosas, enfim, filosóficas também, no tocante à alma. Quando a gente fala sobre alma, já no campo filosófico, tem ali algo que eu quero ressaltar com vocês, que é Platão. Já ouviu falar sobre Platão? O que Platão acreditava? Platão, ele acreditava que a alma era imortal. E essa alma era algo separado ali do corpo. Como eu falei para vocês, várias religiões ou ramificações, eles têm diversas teorias no tocante no que fala sobre a alma. E os nossos irmãos ali, eu quero mandar um beijo para todos os nossos irmãos aí, que são espíritas, tá? Que com certeza aí assistem também esse vídeo. Os nossos irmãos espíritas, ele tem aí uma concepção de que a alma, ela é vista como um espírito que ela sobrevive à morte. E essa alma, ela pode ali se comunicar com os vivos, conforme os nossos irmãos ali espíritas. Já no campo do judaísmo, olha que interessante. No campo do judaísmo, a alma ali, ela é chamada de nefesh, né? E a alma para o judaísmo, ela é totalmente essencial ali para o nosso corpo, né? Já nós aí, os evangélicos, os protestantes, tá? Nós entendemos, ou algumas pessoas entendem, que nós somos tricotômicos. Já ouviu falar essa frase? Tricotômicos. Olha que interessante essa frase aqui chamada tricotômicos, amados. Tricotomia. O que é a tricotomia? A tricotomia, no seu campo teológico, ele é formada por corpo, que seria ali a nossa matéria, a alma, que seria o nosso sentimento, e o espírito, que seria o fôlego de vida. Então, seria uma tricotomia. Você pode ver isso lá também, depois, aí na sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 2, verso ali de número 7. Já outras ramificações, ou outros irmãos aí na parte da teologia, já tem aí outro pensamento, que para eles seria uma dicotomia. O que é a dicotomia? Que nós seríamos uma alma e que nós teríamos aqui um corpo e um espírito. Que nós somos a alma. Se você for lá e ver em Gênesis, lá você vê
né? O que a Bíblia fala? Nós somos tricotômico ou dicotômico? Nós possuímos uma alma ou nós temos uma alma? Beleza? Depois você dá uma lida lá e aí você tire suas conclusões. Irmãos, olha que interessante isso daí. Quando nós falamos sobre alma, existem outras perspectivas, tá? Principalmente na ciência. A ciência, por mais que nós conhecemos que existem vários e vários mecanismos que pode se estudar ou analisar algum fato, o que é interessante é que a ciência é totalmente aí incapaz de fazer aí alguns estudos laboratoriais daquilo que é metafísico, daquilo que é transcendente. Então não dá para a ciência colocar uma alma ali dentro de um tubo de ensaio. Dá? Não tem como, tá? Impossível da ciência fazer esse tipo de pesquisa aí no tocante quando fala sobre uma alma. E aí você já ouviu falar numa frase chamada axioma e uma outra frase chamada teorema? Nunca viu? Então vamos lá. O que é o axioma, meus irmãos? O axioma é uma afirmação, tá? Que ela é considerada totalmente verdadeira, que ela não necessita de provas, tá? Por exemplo, os nossos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. Os nossos números, nosso algarismo, eles são infinitos. Sim ou não? Precisa que a ciência prove que os algarismos é infinito? Não. Então isso daí já seria um axioma. Já um teorema é algo que precisa ser provado em laboratório. Por exemplo, quando fazem algum antibiótico ali para que as pessoas tomam por uma gripe, ou por uma doença, ou por uma infecção, aí com certeza precisa de fazer alguns testes laboratoriais e algumas pesquisas para que os cientistas tragam ali, né, algum remédio, alguma cura para que as pessoas necessitam. Então já seria um teorema. E olha que coisa mais linda. Lá em Ezequiel, lá no capítulo de número 18, verso de número 20, tem algo interessante, que ele fala assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Fala ou não fala? Então existe pessoas que eu e você, pode ser que nós não conhecemos, mas nós ouvimos falar, que para que ela obtenha sucesso, fama, status, riqueza, o que elas fazem? Elas fazem alguns pactos vendendo a sua alma, né? Fazendo essas pseudo-trocas num benefício que elas acham que vão adquirir, tá? E se a gente for pesquisar, a lista vai muito grande, principalmente de alguns atores hollywoodianos, lá de Hollywood, enfim, até mesmo aqui no Brasil, que fizeram, né, alguns pactos aí com o maligno, vendendo a sua alma em troca de sucesso, fama. E você consegue perceber essas pessoas que fizeram alguns pactos, cantores sertanejos, enfim, tá em todo o ramo da musicalidade, você consegue perceber a partir do momento que você começa a entender um pouco mais de Bíblia e um pouco mais da parte do ocultismo. Você vê algumas simbologias, alguns gestos que essas pessoas fazem, principalmente ali nas suas músicas, enfim. E olha que coisa interessante, meus irmãos. Uma coisa que a gente tem que entender, né? Ao vivo é assim, as motos passam e nós temos que esperar ela passar. Mas eu falei para vocês que muitos vendem a sua alma, sim ou não? Mas o que acontece? Se a pessoa ela vende a sua alma, isso quer dizer que elas não têm mais domínio sobre ela, sim ou não? Exatamente, não tem. Então, as pessoas que vendem a sua alma, elas vendem sabendo com objetivo. É ou não é? Mas a realidade concreta do inimigo, nos dias de hoje, e voltando a 6.000 anos atrás, é ser o quê? Um ladrão de alma. Quanto mais almas o inimigo puder roubar, puder subtrair, puder ter para ele, mais investidas ele vai continuar fazendo, né, tentando tirar essas pessoas da realidade e de conhecer e ter uma vida com Cristo, tá? Então, se eles venderam ali a sua alma, isso quer dizer que tem pessoas que as compraram.
Se compraram, eles têm direito legal para fazer o que bem entender. É ou não é? Então o que eu vejo hoje? Que as pessoas elas preferem a serpente do que o Espírito Santo. Isso é algo notório. E a gente vê que lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo de número 30, verso de número 19, tem algo muito legal. Que ele fala assim, ó, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto vida e a morte, as bênçãos e as maldições. Escolhe, pois, o quê? A vida, para que vivas tu e a tua descendência. Tá entendendo, amados? Como que é mais complexo isso daí? Então, quando nós nos deparamos dentro do contexto aqui do livro do profeta Amós, né? Amós, ele foi um dos 12 profetas menores ali da Bíblia, sim? Então, quando nós falamos de profeta menores, coloque aí na sua cabeça. Falou, profeta menores, você já sabe que é de Oséias até Malaquias. Beleza? Profeta menores, Oséias até Malaquias. Mas olha que interessante, pessoal, vocês que estão todos comigo aqui, vocês, né? Amós, ele foi um profeta lá do Antigo Testamento que ele atuou mais especificamente no reino de Israel durante o século 8 antes de Cristo, tá? Então, durante o reinado lá do rei Uzias em Judá, né, e Jeroboão II lá em Israel, conforme fala em Amós capítulo 1, verso ali de número 1, nós vemos que o profeta Amós, a sua cidade natal, era lá a cidade de Tecoa, tá? Ele era uma cidade chamada Tecoa. Era uma pequena cidade ali ao sul de Jerusalém, mais específica ali no reino ali de Judá. Então Amós, o que me chama mais atenção, meus irmãos, é que Amós, ele não era um profeta de formação. Tá entendendo? Ele não estudou numa escola de profeta. Ele não se formou numa escola de profeta. Pelo contrário, ele era pastor de ovelhas e era um cara que ele era cultivador de sicômoros. Sabe o que era sicômoros? Sicômoros lá em Israel era uma árvore que dava um fruto. Você pode ver isso lá em Amós capítulo 7, verso de número 14. Olha que legal a história. Eu não sei se você sabe disso daí, mas olha que interessante, amados. Lá em Israel havia duas escolas judaicas muito especiais, que a maioria daquela pessoa que queria estudar para ser um profeta, eles iam participar dentro dessas duas escolas, tá? Ou a escola de Hillel ou a escola de Shammai. Eu não vou entrar aqui no campo teológico e doutrinário do que difere tanto a escola de Hillel como a escola de Shammai, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo, tá? Mas, no entanto, meus irmãos, quando nós entramos no contexto, Amós ele foi chamado por Deus para fazer o quê? Para profetizar lá em Israel, lá no Reino do Norte, sim ou não? Então, onde havia uma grande prosperidade econômica, se você for ver, tá? Uma grande prosperidade econômica havia lá. Mas também, se havia uma profunda prosperidade econômica, havia também lá, né, uma injustiça social, sociológica, de uma maneira muito grande e abrangente. Então a desigualdade era muito grande lá no tempo de Amós, né? É diferente como o nosso tempo? Não, não é diferente como o nosso tempo, tá? Então quando nós pegamos ali o livro do profeta Amós, tá entendendo? Ele começa a ser inserido dentro de um contexto onde ia ter muitos desafios para que ele viesse ali na sua vida, para ele cumprir uma missão totalmente profética na vida dele, a qual ele foi chamado por Deus para fazer aí essa jornada dentro ali do povo de Israel, tá? Quero agradecer a todos os meus irmãos que estão chegando comigo aí, meu irmão pastor Alexandre Henrique, bênção, todos vocês que estão aí, amados, compartilhem esse vídeo lá, mas olha que legal, amados, olha que interessante, como é apaixonante a história. Então, todos nós recebemos um chamado por Deus para seguir os seus mandamentos, para seguir as suas doutrinas, sim ou não? João 15,16, não foi vós quem me escolheu, mas eu vos escolhi. Jeremias 1, capítulo 5, antes de formar no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Então, dentro do contexto histórico ali, Amós ele veio totalmente de coração aberto
Mas ele sabia que ia enfrentar vários desafios pela frente, tá? Então, em primeiro lugar, meus queridos, olha que coisa louca. Amós, ele era um estrangeiro lá em Israel, tá? Ele era ele não era nativo lá daquela região. Ele veio lá do Reino do Sul para pregar em um contexto sociológico e religioso totalmente diferente a qual ele estava inserido, mano. Não era algo fácil. Então, quando ele chega dentro daquele contexto para pregar dentro lá do Reino do Norte, muitas pessoas que estavam lá, que já estavam inseridas, que já estavam fazendo parte ali daquela sociedade, né, daquela província, olha ali o profeta Amós e automaticamente o que vem na mente das pessoas? Ah, o que esperar desse cara aí? Quem que é esse cara aí que chegou agora aqui na nossa cidade? Esse profeta aí, quem que é? Se dizendo ali um profeta. Esse cara é um iletrado. Ele tem a carteirinha de estar estudando na escola de Hillel? Ele tem a carteirinha de estar estudando na escola de Shammai? Então, tá entendendo? É a mesma coisa, fazendo um paralelo com a minha vida e com a sua vida, né? Antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus e ter uma mudança, né? De João, capítulo de número 3, de Salmo 37, verso de número 5, quando nós entregamos a vida para Jesus. As pessoas podem falar, mas o que pode vir de bom desses caras aí? Outroras eles estavam no mundão fazendo samba, dançando funk, fazendo tudo que não presta, agora tá vindo aqui falando que é profeta. Tá entendendo? Mas o que eu acho interessante, meus amados, que as pessoas só vão encontrar esse refrigério quando elas entregarem a sua vida para Jesus, tá? Porque o que acontece? Muitas pessoas estão hoje vivendo Mateus capítulo 11, 28. Por isso que a Bíblia fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, olha que coisa maluca. Além disso, pessoal, né? A mensagem de Amós não era uma mensagem de eis que te digo, entregando chave de carro, entregando só bênção, entregando casa própria, só coisa boa. Não, meus irmãos. E eu não estou dizendo aqui que é errado hoje, tá? Mas dentro da historicidade sociológica e geográfica e política, dentro do que Amós estava trazendo, Amós trouxe uma palavra, foi uma palavra dura, uma palavra confrontadora, uma palavra denunciando a opressão dos pobres pelos ricos, a corrupção dos líderes religiosos e a hipocrisia do povo religioso. Aqui eu quero te fazer uma pergunta, não precisa responder. Não precisa me responder, só pensa aí. Qual foi a última vez que você foi numa igreja que nós ouvimos uma profecia de exortação? Seja para o pastor, para o anjo da igreja, ou seja para o... Não, irmãos. Tem. Mas hoje em dia é só bênção. Tem pessoas aí que é o que eu tenho falado. Irmãos, preste atenção. Eu não coloquei no contexto aqui, mas eu vou falar. Existe vidente se passando por profeta, tá? Vou repetir. Tem vidente se passando por profeta. Então toma muito cuidado. Aqui eu vou dar uma dica para você. Quer conhecer quem é um vidente? Quer começar a pegar, ter uma percepção de quem que é vidente, quem que é profeta? O vidente, todo culto que ele vai, todo, seja ponto de pregação, seja culto no lar, seja na casa, ele vai dar profetada. Todo. E aí você já tira uma conclusão, se é vidente ou se é profeta. Mas vamos lá. Irmãos, vamos dar um upgrade aqui. Vamos para o capítulo 4 do livro de Amós. Irmãos, olha como estavam as almas, meus irmãos. É tanto de homens como mulheres. Olha como é que estava, pastor Alexandre? Verdade, meu irmão. Tá cheio de videntes se passando por profeta aí. O negócio tá meio complicado, mas ainda bem que existem pessoas como você, como outros irmãos que estão assistindo essa live, que vão compartilhar essa live, né, que gosta de Bíblia e gosta de palavra. Mas olha, irmãos, Amós lá no capítulo de número 4, nós vemos que no verso de número 1, ele diz assim, ouve esta palavra vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprime os pobres, que seriam as almas, tá?
que esmagai os necessitados, que dizeis a vossos maridos, traga algo para bebamos e para comamos. Irmãos, as mulheres daquela época, os seus esposos, eles eram bem de vida. O que as mulheres faziam? Elas falavam para os maridos, vai lá, oprime mais os seus empregados para que a gente possa viver mais no luxo. Quanto mais você oprimir, você, sacrificar a vida deles, nós vamos pegar ali toda a matéria-prima que está sendo produzida, que é nossa, nós temos a mão de obra barata, que são deles, e ali nós vamos viver melhor do luxo e da riqueza, tá? Só que lá em Miqueias, meus irmãos, as pessoas não param para ler, capítulo 2, verso número 3, que a palavra de Deus fala assim, vou fazer a desgraça cair sobre vocês, e vocês não escaparão. Será um tempo de sofrimento, e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Lembra que eu falei aqui no verso ali, que fala sobre vacas de Bazã? Então, irmãos, olha que legal isso daqui. Bazã, lá na antiguidade, era ali uma região de planícies muito férteis, tá? E tinha as pastagens que eram muito verdejantes lá. Todo mundo que na área da pecuária, na área da agricultura, quando falava de Bazã, sabia que lá vinha os melhores bois, bovinos, os melhores peixes ali. Tinha tudo lá, porque era um local geograficamente muito bom ali na pecuária, na agricultura, era muito bom. Os melhores gados vinham de lá. É como se fossem os gados europeus hoje, tá? Que são aquelas carnes Angus, né? Mas as nossas brasileiras também não deixam a desejar, que são muito boas. Então, qual foi a função de Jesus na Terra, irmãos? Qual que foi a função de Jesus na Terra? Qual foi o objetivo principal de Jesus? Salvar o quê? Almas do inferno. É o que nós temos tentado fazer, é o que eu tento fazer com essa live aqui, tentar salvar almas do inferno. Efésios capítulo de número 6, verso de número 12, fala que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principado, potestade e dominadores. Nós estamos lutando contra o vento diariamente, contra seres malignos invisíveis. Por quê? Porque lá em 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8, fala que o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor. Isso quer dizer que o alvo principal somos nós, tá, meus irmãos? Infelizmente, como diz aí, o mundo jaz do maligno, a própria palavra diz. Mateus capítulo 25, verso de número 41, né, ele traz algo muito legal para nós, que ele fala assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, irmãos, pessoas, você que está me assistindo, deixa eu falar algo para você. Se você não aceitar Jesus aqui, se você não reconhecer Jesus aqui na terra, quando você chegar no céu, Mateus capítulo 25, verso número 41, Jesus vai falar para você. Espero que não. Por quê? Porque você está tendo toda liberdade e privilégio de aceitar Jesus aqui na terra e viver os seus princípios, mas a vida é feita de escolha. Tá entendendo? Lá no versículo de número 4 ao 11, o que Deus faz? Estou acabando, tá, meus irmãos? Deus chama para o arrependimento. Deus, nós vemos que na sua misericórdia infinita, repetidamente dentro da historicidade bíblica, antes de Deus mandar um castigo, antes de Deus trazer ali algo da parte dele, ele envia advertências. Ele envia homens, mulheres, profetas, sacerdotes para quê? Para avisar o povo que antes de Deus trazer a fome, a seca, as pragas, as guerras, Deus ele sempre avisa antes. Deus sempre ele vem avisar antes. No entanto, meus irmãos, o que acontece? O povo, ele faz o quê? Ele se recusa de reconhecer ali a mão de Deus e de se arrepender dos seus pecados. Então, as almas, eles preferiram servir as trevas do que a luz. É diferente de hoje. Ah, pastor, eu não estou vendendo a minha alma. Eu não fiz pacto. Irmãos, olha o que eu estou dizendo para você. Isso aqui não é uma questão de hermenêutica aprofundada, mas isso aqui é questão de inteligência. Se você está recusando
de entregar a sua vida para Deus, de se arrepender dos seus pecados, automaticamente você está preferindo as trevas. Isso não é eu que falo, é a Bíblia. Agora, fala a verdade, o pecado ele é gostoso? Para a carne? Claro que ele é gostoso, irmão. Mas se não fosse, ninguém estaria pecando à torta e à direita. Mas Romanos 6, 23, o que o pecado é? O salário do pecado é a morte. Olha só, irmãos. Então, nós vemos lá dentro do livro de Amós falando sobre o dia do Senhor, do versículo 12 ao versículo 13. Então, irmãos, o capítulo, ele vem com o anúncio do dia do Senhor, que seria um dia de juízo, um dia de punição, para aqueles que estavam ali persistindo em sua rebelião contra Deus. Amós foi lá, falou com o povo, mas o povo era um povo rebelde, era um povo que queria os desejos da carne. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? E ali eles estavam pecando contra Deus. Tá entendendo? Então, amados, aqui eu te faço uma pergunta. O que é o pecado? Se alguém te perguntar para você, pastor, presbítero, diácono, amigo, o que é o pecado? O que você vai falar para ele? O que é o pecado? O que você fala? O que é o pecado? Conforme a Bíblia, tá? Vamos lá? Vamos aprender o que é o pecado hoje? Olha o que é o pecado conforme a Bíblia. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, verso número 4, ele fala assim, ó, todo aquele que continua a pecar, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Irmãos, eu quero abrir uma notinha de rodapé aqui e abrir um parágrafo para você. Hoje tem muitas Bíblias, sim ou não? Tem Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, Bíblia do adulto, Bíblia do idoso, Bíblia de tudo quanto é tipo. Em algumas Bíblias, 1 João capítulo 3, verso número 4, ele tem um versículo ali, amados, que não está certo. Tá? Se você comparar, depois você abre a sua Bíblia. Em algumas Bíblias está escrito assim, ó. Todo aquele que continua a pecar transgride a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Não, não tem nada a ver. Iniquidade é uma coisa, transgressão de lei é outra. Quando você pega seu carro, atravessa um farol vermelho, você está transgredindo a iniquidade ou transgredindo a lei? Transgredindo a lei, tá? Mas eu não vou entrar nem dentro desse contexto aqui para que você possa entender. Então, meus irmãos, essa é a questão aqui, rapidamente, de um resumo bem interessante do livro de Amós. Mas aqui eu já quero fazer uma pergunta. Quanto vale a tua alma? Quanto vale a tua alma? Você já parou para pensar nisso? Será que você está vendendo a sua alma? Você está fazendo coisas que desagradam a Deus? Isso é uma maneira de você vender sua alma. Claro. Se você está descumprindo o propósito e a vontade de Deus, você está cumprindo a vontade de quem? Se a nossa alma é o que nos dá o sentimento, que nos dá a nossa vontade, através da nossa psique, do ruach, né? Que é o fôlego que Deus soprou na nossa vida, nas nossas narinas. Então, irmãos, que você possa entender que vale a pena a gente estar nos caminhos do Senhor e fazendo a vontade dele. Vender a sua alma não é só fazer pacto com o diabo, não é só fazer pacto com o mal. Vender a sua alma ou entregar a sua alma de bandeja é você não viver segundo os preceitos da vontade de Deus. Tá entendendo, irmãos? E aqui, para me encerrar, eu já quero aqui já falar com você. Você aí, que não está seguindo os preceitos e as vontades de Deus, que não entregou sua vida para Jesus, Salmo 37, 5, que não está vivendo João capítulo de número 3, descer as águas do santo batismo, de andar nos mandamentos de Deus, você está correndo um sério risco de sua alma ir para o inferno. Não sou eu que estou falando, tá, irmãos? Eu estou falando de Bíblia. É Bíblia. Bíblico. Tá? Então reflita, pense. Será que você está vendendo a sua alma? Será que se hoje Cristo te chamar para ir para a glória, ou se você morrer, para onde você vai? Você sobe ou você desce? E aí? Sobe ou desce?
É de se pensar, né, irmãos? Então, muito bom estar com todos vocês. Quero agradecer a todos os meus irmãos que fizeram parte comigo nessa live, né? Minha irmã, Dona Maria, lá de Osasco. Quero mandar um abraço aqui especial para Dona Maria, né? Que Deus possa continuar abençoando a vida da senhora. Abençoando a vida de todos os irmãos aqui que eu não estou conseguindo ver, todos os irmãos que estão aqui, tá? Mas que você compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal lá no YouTube, irmãos. PR Carlinhos Oliveira, deixa aquele like maroto, abençoado, compartilhe esse vídeo, que isso também é uma maneira de você poder aí evangelizar. E aí, quanto vale a sua alma? Deus abençoe, até a próxima, hein?